Tem coisas na internet que não foram feitas pra existir fora de um lugar específico. Não é só conteúdo estranho, é uma coisa que alguém tentou esconder de propósito. Vídeos, fotos, até filmes inteiros que foram enterrados e mesmo assim apareceram. E quando você entende o motivo, fica ainda pior. A gente cresce achando que apagar alguma coisa resolve as coisas. Apagou um arquivo, deletou um post, tirou do ar, acabou. E não é assim. Só que a internet funciona diferente. Aqui tudo vira cópia, tudo vira backup. E eventualmente tudo reaparece. Existe até um tipo específico de conteúdo que nasce disso. Coisas que não eram pra gente ver. Não porque são ilegais necessariamente. Eram embaraçosas demais, perturbadoras demais, ou simplesmente perigosas demais para serem públicas. Hoje eu quero te mostrar algum desses casos. Todos reais. E alguns desses, provavelmente você nunca ouviu falar. O primeiro começa com um erro raro: alguém criar algo e depois tentar apagar da própria história. O caso número um é o filme que o próprio criador escondeu. Nos anos 70, um dos maiores nomes da comédia resolveu mudar completamente de direção. Jerry Lewis. Ele já era gigante no humor, mas tentou reconhecimento como ator em filme dramático. Queria ser levado a sério, então ele decidiu fazer um filme pesado, algo desconfortável, tipo de história que ninguém esperaria dele. O nome era The Day the Clown Cried, que traduzindo fica mais ou menos o dia em que o palhaço chorou. A ideia por si já era estranha. Palhaço decadente, preso em um campo de concentração, tentando entreter crianças judias. Olha que viagem, mano. Até aí já é desconfortável. Mas piora. Os guardas, eles percebem que as crianças confiam nele. Aí eles usam isso. Os guardas mandam ele manter as crianças calmas enquanto eles levam elas pro pior destino possível. E no final, ele acompanhava elas até o fim. Agora, para e pensa. Imagine tu assistir tudo isso sendo feito por um cara que era conhecido por ter uma comédia leve. Sei lá, não encaixa. E foi exatamente isso que aconteceu. Nos bastidores, o dinheiro acabou, produção desorganizada, decisões ruins, mas ele insistiu, terminou o filme, editou, ele fez tudo. E quando foi assistir o resultado final, bateu um choque de realidade. Que não era pra menos. Ele viu algo errado, fora do tom, desconfortável no pior sentido. E aí vem a decisão mais incomum. Ele só não lançou. Vendeu, não divulgou, simplesmente ele só escondeu. Durante décadas, esse filme virou uma lenda. E as poucas pessoas que viram falaram mal. E isso só aumentou o interesse. Você sabe, coisas underground, as pessoas procuram saber coisas que são proibidas, né? Procuram buscar sobre. Sempre assim. E é sempre com coisa errada, nunca é com coisa maneira. Porque quando algo é proibido, automaticamente parece ser mais interessante. Antes de morrer, ele fez algo curioso. Ele pegou uma cópia e entregou para um arquivo oficial. Mas com uma condição: ela não poderia ser exibida por anos. Quando finalmente chegou o momento, expectativa alta. Resultado: decepção. Não era o filme completo, só parte, só fragmentos. Até hoje o filme completo ele fica fora do alcance e acaba levantando uma pergunta importante. Ele escondeu porque era ruim ou porque era forte demais pro público? Agora o próximo caso ele mostra o contrário disso, quando não é o criador que tá escondendo, é a própria história que nunca fecha. Amélia Earhart, eu acho que é assim que se pronuncia, na década de 30, uma das figuras mais famosas do mundo, ela não era só piloto, era símbolo, coragem, inovação. Decidiu fazer algo gigantesco. Ela decidiu dar a volta ao mundo de avião. Era uma rota absurda para ela, pelo menos na época, mas ela estava até que indo bem. Até chegar uma parte mais crítica, um trecho no meio do oceano. Pouco combustível, visibilidade ruim, comunicação falhando e ela manda uma mensagem dizendo que não consegue ver o ponto de pouso. E depois disso, silêncio. Nenhum destroço, nenhum corpo, nenhuma confirmação real. Ficaram só as teorias, durante décadas. E aí, muitos anos depois, aparece uma foto, simples. Um porto, algumas pessoas, um pequeno detalhe chama a atenção. Era um homem, parecido com o navegador dela, que se chamava, né, Fred Noonan, ou Fred Noonan. É assim que se escreve, tá? E uma mulher sentada, com características muito parecidas com ela. Pronto, foi o suficiente. A narrativa nasceu. Ela sobreviveu e foi capturada. Aí, documentário, análise, especialistas, gente defendendo com convicção, parecia convincente, que o cérebro humano ele odeia a história sem final. Eu mesmo odeio ver série e que eu tenho que ficar esperando o ano que vem, o mês que vem pra poder sair episódio. Eu só vejo coisas que tem final, senão não rola. Minha cabeça fica doida. O cérebro ele prefere uma resposta errada do que não ter nenhuma resposta. Só que aí alguém fez o básico. Ele só verificou a origem da foto. Encontrou ela em um arquivo antigo, publicada antes do desaparecimento. Ou seja, era impossível ser ela. A teoria
inteira caiu. Mas o impacto ficou, porque isso mostra algo mais profundo. Não é só sobre o que existe, é sobre o quanto a gente quer acreditar. Agora, o próximo caso, ele é diferente. Não tem teoria, não tem dúvida, só tem uma coisa: um registro que existiu e foi apagado de propósito. Steve Irwin, eu não sei pronunciar, é esse nome que tá aparecendo aqui. Mas se você já viu qualquer conteúdo na natureza, provavelmente você já deve ter visto ele. O cara tinha um jeito único, ele chegava perto do animal com uma calma, porra, absurda, e explicava tudo. Ele era educativo, mas também muito intenso. Só que lá em 2006, durante uma gravação no mar, aconteceu algo fora do padrão. Um animal acabou reagindo, rápido, preciso, e acabou atingindo ele. A equipe tava filmando, mas tem um detalhe importante: ele tinha uma regra: nunca parar de gravar, independente do que aconteça. Então o que aconteceu ali foi registrado, do começo ao fim. Depois disso, as autoridades pegaram o caso, analisaram as gravações e encerraram tudo. Então veio a decisão final: quase todas as cópias foram destruídas. A última foi entregue para a família e nunca foi divulgada. Hoje, o vídeo não existe publicamente, mas a ideia dele existe. Isso já é o suficiente para gerar curiosidade, especulação e até vídeos falsos circulando. E aqui entra um ponto importante: nem tudo que é escondido deveria ser encontrado, mas nem todo caso termina assim. Às vezes, depois de apagado, o conteúdo volta. Em 2009, dois funcionários decidiram gravar vídeos no trabalho. Dominos, você conhece? Parecia brincadeira, até deixar de ser. Eles começaram a manipular comida de forma absurda, quebrar qualquer padrão de higiene, fazer coisas que você não esperaria na cozinha. E postaram, achando que ia ficar restrito. Não ficou. Explodiu. Milhões de visualizações. Indignação, e aí entrou o poder da internet. As pessoas começaram a investigar, sem endereço, sem localização explícita, e mesmo assim elas descobriram tudo. A empresa reagiu rápido, fechou a unidade, tirou os dois envolvidos e pediu desculpa publicamente. Tentou apagar os vídeos temporariamente, mas você sabe como é que funciona. Por um tempo funcionou. Os vídeos sumiram, viraram rasos, quase mídia perdida. Até que anos depois, alguém encontrou tudo, arquivado, guardado, disponível de novo. E isso explica bem o funcionamento da internet. Você pode até apagar superficialmente, mas não do sistema. Todos esses casos, eles parecem diferentes, mas têm a mesma base. Alguém tentou controlar algo que podia ser ou não visto e falhou, ou pelo menos não conseguiu completamente. A internet, ela mudou a lógica. Antes, esconder algo era questão de acesso. Hoje é questão de tempo. Porque não importa o quão pequeno seja o conteúdo, se alguém viu, existe uma chance real de alguém ter salvo. Então a pergunta que fica não é mais sobre se isso vai desaparecer. A pergunta é: isso já foi copiado? Porque se a resposta for sim, em algum momento alguém vai encontrar. Gostou desse vídeo? Dá um like no vídeo. Se não gostou, dá um dislike. Fica a seu critério. Se gostou e quer me acompanhar e não é inscrito, provavelmente você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, me dá uma ajuda. Até uma próxima oportunidade. Tchau.